Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Diga de novo: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Tome seu assento e glorifique a Deus à vontade nessa manhã. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero nessa manhã deixar Deus me usar como instrumento para falar com a igreja nessa manhã, porque o Senhor está no nosso meio. Deus está aqui, irmãos. A presença de Jesus é palpável neste ambiente. Nós quase que podemos tocar Jesus nessa manhã. Existe uma atmosfera criada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, da qual todos nós devemos ter a sensibilidade de entender. Jesus está aqui, por intermédio do Espírito Santo operando no nosso meio. E a palavra do Senhor que Deus nos deu nessa manhã diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Ora, quando nós olhamos para este texto, e nós quando olhamos para a Bíblia Sagrada e a trajetória que ela teve até chegar às nossas mãos, talvez muito dos irmãos não entendem, não conhecem, não sabem o que foi que aconteceu para que a Bíblia hoje tivesse ao seu alcance. Mas lá no começo, lá no comecinho de tudo, Deus levantou homens e mulheres disponíveis a perder a própria vida, a morrerem, a serem levados ao calabouço, a passarem por grandes tribulações. E no decorrer da história, Deus vem montando uma história da qual eles mesmos não puderam tocar e dizer: a palavra de Deus está sobre as minhas mãos. Mas eles ouviam a palavra, e através de ouvir a voz de Deus, eles transmitiam para o povo. E essa palavra agora, o povo tinha duas opções: ou eles criam, ou eles se opunham contra a palavra de Deus. Porque quando eu estou falando da palavra, a escolha é sua: aceitar o que eu estou dizendo ou se opor contra o que eu estou dizendo. Agora, contra a palavra de Deus, ninguém pode resistir, porque ela é viva. A palavra de Deus é o único livro da face da terra que quando nós lemos, o autor está sempre presente. Você pode ler hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da sua vida. Sempre que você sentar para ler a palavra, o autor estará presente. Quantas vezes você lendo a Bíblia Sagrada, você não caiu em lágrimas e não pôde mais ler? Porque o Espírito estava presente. E o autor da Bíblia Sagrada estava dizendo: eu que escrevi, eu sou contigo. Às vezes nós recebemos algo da parte de Deus que só nós podemos compreender. É algo simples para alguém, mas para nós tem um poder de transformação, um poder de libertação que só Deus pode fazer. E a palavra nessa manhã vai entrar no coração de alguém, vai mudar a tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poder para a vida de todo aquele que nela crê. Ela sofreu uma trajetória, irmãos. Se você abrir o Google e ler na história de como aconteceu para a Bíblia hoje chegar na tua mão, você vai chorar. Porque não foi simplesmente uma pessoa escrevendo um livro e dizendo: vou vender o best-seller. O Deus que nós servimos inspirou este livro durante um período de quase 1.600 anos. Mais de 40 homens, 40 autores se dispuseram dizendo: Deus, eu sou instrumento do Senhor, eu vou para o calabouço, mas não me importa, a tua palavra é tão viva dentro de mim que eu não posso guardá-la. Olha para a vida de Jeremias. Viveu a vida inteira em lágrimas, em pranto, dizendo: Deus, quando eu penso em parar, a tua palavra me dói nos ossos. A Bíblia, irmãos, você pode até não dar valor, porque tudo que a gente recebe de graça, na maioria das vezes a gente não valoriza. Mas isso aqui, teve muitas almas que morreram
queimadas, incendiadas, maltratadas, para que hoje você tivesse este livro de capa preta nas tuas mãos. Isso aqui não foi qualquer um que escreveu. Foi o Deus que te chamou. Que conhece o teu nome. Que sabe onde você mora. Sabe tudo o que você faz. Te conhece de dentro para fora, de fora para dentro. Essa palavra aqui, ela é tão poderosa que nem o que está no teu interior você consegue esconder. Porque a Bíblia diz que ela vai na divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta, ela tem toda a autoridade para discernir as intenções e os pensamentos do homem. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo? Tudo o que você precisa na tua caminhada está aqui dentro. Sabe por que muitos de nós perecemos nas nossas decisões e na nossa caminhada? Por falta de consultar aquele que tem a resposta certa para a nossa vida, a palavra. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Preste atenção. Enquanto nós pegamos esta Bíblia, que foi escrita com muita lágrima, chegamos em casa, colocamos em cima da prateleira ou dentro do armário e lembramos dela só na terça-feira, que é dia de culto. Aí a gente tem a audácia de dizer: eu vou na igreja para ouvir a voz de Deus. Hipócrita! Igreja, acorda! Acorda! Teu Deus é um Deus de relacionamento. Teu Deus é um Deus que está sentindo saudade de você. De você sentar na mesa da sua casa, na sua cama, abrir a palavra e dizer: Deus, fala comigo. A Bíblia não é um amuleto cristão, irmãos. A Bíblia não é um amuleto que a gente coloca de braço do braço e acha que está salvo. A Bíblia em si, debaixo do teu braço, não te leva a lugar nenhum. Ela só vai te levar a algum lugar depois que ela se tornar viva dentro de você. A palavra de Deus, depois que ela se torna viva dentro do homem, ela faz com que um rio de água viva flua do interior do homem. Aí ela começa a transformar aquilo que nós não conseguimos transformar. Antigamente no mundo eu bebia, hoje eu não bebo mais. Por quê? Porque a palavra me livrou. Antigamente eu mentia quando eu não era cristão, hoje eu não minto mais. Sabe por quê? Porque a palavra me limpou. O rio, quando ele flui, ele vai limpando o nosso interior, para que alguém habite dentro de nós. Quem é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem condições de habitar em muitos corações, porque não se tornaram limpos, por mais que a palavra é falada todos os dias. Quer um exemplo? Quem teve melhor instrução do que Judas? 3 anos e meio ao lado de Jesus. 3 anos e meio ouvindo Jesus pregar. E a palavra não o limpou. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras em vós, sabereis que sois meus. Sabereis que sois meus. Se você não consegue obedecer a palavra de Deus, sinto muito te dizer, você ainda não se tornou discípulo de Jesus. Quem torna discípulo de Jesus consegue obedecer esta palavra, consegue viver esta palavra. Eu sei que talvez alguém aqui não vai gostar da mensagem de hoje, mas é Deus que me deu essa palavra, porque Ele te ama. Aleluia! Para de ser ouvinte da palavra e passe a ser praticante. O apóstolo Tiago disse para a igreja: não ouça a palavra e deixe simplesmente ela guardada, pratique ela todos os dias. Lâmpada para os meus pés é a tua? Lâmpada para os meus pés é a tua? Antigamente, irmãos,
Os irmãos sabem que não existia poste de luz, não existia nada disso. Então o povo vivia numa escuridão tremenda. E as pessoas, para caminhar, eles tinham uma lamparina que tinha azeite dentro. Aquela lâmpada, aquela luz, é quem permitia eles andarem longa distância. E aquela lâmpada, ela não clareava o caminho, toda uma região, como hoje nós temos condições de andar em qualquer lugar, pela luz dos postes de hoje, que hoje existe em todos os lugares. Antigamente não era assim. Então as pessoas, quando elas pegavam lamparina, e principalmente no deserto, nas ruas que não tinha luz, elas caminhavam e aquela lamparina era o suficiente para clarear o caminho por onde elas estavam passando. Por quê? Para não pisar em serpentes, escorpiões, para não cair em algum buraco. E aquela lamparina tinha duas coisas: lâmpada e azeite. Lâmpada e azeite. O que fazia a lâmpada permanecer acesa era o azeite. A palavra sem o Espírito ela não é. Por isso que muitos estão com a palavra mortos. Porque a lâmpada, ela não tem condições de si próprio, aleluia, uma pessoa normal, natural, compreendê-la, é necessário o azeite. O azeite que nos dá o entendimento e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem faz com que o homem que mentia não minta mais. É Ele que faz com que a luz da palavra se acenda na nossa vida. Era necessário que o azeite estivesse dentro da lâmpada, senão a lâmpada não se acendia. Se nós estivermos com a Bíblia, sem relacionamento com o Espírito Santo, não chegaremos a lugar algum. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Sem a palavra de Deus você não chega a lugar nenhum. E como é que nós vamos dizer que estamos andando com Cristo se as palavras de Cristo não estão vivas em nós? O teu relacionamento revela o quão distante ou quão próximo você está de Deus. O teu desejo pelas coisas de Deus revela o quão próximo ou quão distante você está de Deus. Eu não preciso colocar uma arma na cabeça de ninguém e dizer: você tem que ir para a igreja, você precisa andar com Jesus, você precisa, e falar igual tagarela aqui na frente. As palavras de Jesus contra a tua própria consciência é quem fala contigo. Quão próximo ou quão distante você está de Deus. Se as minhas palavras não estiverem em vós, não serão os meus, não sereis meus discípulos. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Oh, glória. Escute isso aqui. Quem anda com Jesus não tem medo de nada, irmãos. Não tem medo do vento, não tem medo da tempestade, não tem medo das afrontas. Sabe por quê? Consegue andar com segurança. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Quem é o caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto eu estou com a palavra, preste atenção, eu estou conseguindo andar em segurança. É por isso que tem muita gente, irmãos, que passa num vendaval, numa tempestade, e a gente fala assim: vai cair. A palmeira curvou até lá embaixo, a gente diz: não vai passar dessa. Daqui a pouco o vento passou e o crente. Sabe o que te sustentou? Não é a tua força, é a palavra. Por mais que a gente queira, irmão, sair e abandonar, a palavra está como um alicerce firmando os nossos pés. Jesus diz: bem-aventurado o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, porque virá o vento, a tempestade, a casa se inclinará, mas não vai cair. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu piso em segurança. O lugar aonde eu sei que é terra boa. Eu sei aonde eu ando. Escute. Por que para o caminho?
Porque eu sei aonde eu quero ir. Eu não cheguei à estatura de varão perfeito, mas eu sei que lá na frente é o meu alvo. Eu sou um atleta que está lutando para chegar em um lugar. Esse lugar que eu estou lutando para chegar, no final dele, sabe quem está lá? A palavra é viva. Hoje quem me sustenta é a palavra escrita. Mas quando eu chegar no meu alvo, é a palavra viva. João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, eu sei aonde eu estou. Não é ninguém que me convenceu não, irmãos. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando eu ouvi essa palavra, irmãos, eu estava dependente, carente, triste. Eu ouvi Jesus dizendo: vinde a mim. Eu olhei para Jesus e disse: eu quero. Eu quero. Só que eu vivo em escuridão. Toda vez que eu olho em minha volta, eu só vejo depressão e tristeza. Eu quero. Jesus está me dizendo: vem, vinde a mim. Eu olhei para Jesus: pro caminho, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu. Quando eu ouvi a palavra, eu vi o caminho que me levava ao céu. Eu disse: eu quero esse caminho. Levantei a minha mão e disse: Jesus, eu quero. Quando eu entrei na vida com Deus, que Jesus clareou os meus pés, eu disse: agora eu sei para que eu nasci. Eu não nasci para viver neste mundo. Eu não nasci para ter nada neste mundo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus, eu disse para o meu irmão que me conheceu a vida toda, ele sabe quem eu era. Eu disse para ele: quando eu era criança, eu queria ser tanta coisa. Teve uma época que eu queria ser artista, mesmo sendo feio desse jeito, eu disse: quero ser artista. Teve uma época que eu sonhava com tantas coisas, e eu nada do que eu quis, eu realizei, muito pelo contrário. Tudo que eu não queria foi o que eu mais aceitei, como diz Paulo: o que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Me aprofundei no erro, no que não prestava. E aí, quando eu conheci Jesus, eu disse para o meu irmão na mesma noite: hoje eu sei para que eu nasci. Eu nasci para andar num caminho que no final dele eu sei onde eu vou chegar. Eu olhei para ele e eu disse: eu não conseguia ver nada, mas a palavra iluminou o meu caminho. E hoje eu vejo no final do caminho alguém que me espera. Escute isso aqui. É natural nosso, seres humanos, errar o caminho. Mas é natural de Deus lhe voltar para o caminho. Quantos de nós, na nossa caminhada, perdemos a direção do caminho? Quantos de nós tropeçamos na maioria das nossas caminhadas, dizendo: eu sei aonde eu quero, eu conheço o caminho, mas este mundo é mau, não tem misericórdia, machuca, maltrata. Aí a gente cai e erra o caminho. A gente acha que vai abandonar o caminho. Jesus chega. Lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eles estavam em Jerusalém, abandonaram Jerusalém e decidiram voltar para Emaús. Erraram o caminho. Eles estavam no caminho, sabendo aonde queriam ir. Só que agora, com a decepção, a tristeza e a angústia, eles abandonaram o caminho e voltaram para onde era, para onde vivia. Jesus, irmãos, Ele é o bom pastor. Ele sabe as ovelhas que não se perdem, então Ele deixa as ovelhas bem guardadas e diz assim: 99, fica aqui, eu vou ali buscar uma ovelha perdida e já que eu volto. Jesus vai até os discípulos e diz assim: nécios, vocês não sabem o que está escrito na lei dos profetas? Vocês não sabem o que a Bíblia fala a respeito do Messias? O que aconteceu com vocês? Vocês perderam a noção do caminho por não guardarem a palavra no coração. Olha o que Davi diz: escondi a tua palavra no meu, para não. Davi não pecou contra Deus, é verdade isso? Vou falar na escola de manhã aqui. Davi pecou contra Deus. Ele tropeçou, ele caiu. Mas o Deus que nós servimos diz: Davi, sou teu amigo.
Fui eu que te ungi, eu que te chamei. Não vou te deixar prostrado. Te levar de volta para o caminho. Deus pega Davi. Quando Davi olha para dentro de si próprio e vê que errou, ele diz: Senhor, pequei, errei, mas não retire de mim o teu Espírito. Glória a Deus. Não retire de mim a tua presença. Irmãos, voltemos à palavra genuína hoje. Abandone as fábulas. Abandone todas as palavras que não te levarão a lugar nenhum. A Bíblia diz que até os cegos, os loucos, não errarão o caminho. Você que vê, você que enxerga, você que ouve, vai errar o caminho. Não. Voltemos hoje ao caminho. Pastor Robson está pregando. Mas quem está penetrando na sua alma é a palavra. Dizendo para você o que precisa ser feito. Para você voltar para o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua. E luz para o meu. Eu errei. Eu pequei. Eu caí. Eu menti. Eu abandonei. Mas hoje eu estou ouvindo a voz de Deus. E ela está me levando de volta para o caminho. Eu quero voltar a andar com Deus. Eu quero voltar a me relacionar com Deus. Eu quero voltar a chorar como eu chorava, a cantar como eu cantava, a falar com Deus como eu falava. Nós vivemos um tempo de sequidão, irmãos. Corações que vêm à casa do Senhor, ouvem a palavra, mas não tem azeite, a lâmpada está sempre se apagando. A palavra é lançada, aí parece que o inimigo, ele percebe que vai florescer, que o azeite vai trabalhar, ele vai arrebata de uma vez a palavra. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Volte para o caminho. Volte a obedecer a palavra. Jesus está voltando. Existem algumas verdades nesta palavra que os homens estão tentando mudar. Mas ele disse: eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus está voltando. O mundo, as fábulas, pode dizer que não, mas o Jesus está voltando. Ele diz: eu vou morrer, morreu. Ele diz: eu vou ressuscitar, ressuscitou. Ele diz: eu vou para o Pai, ele foi. Ele diz que vai voltar, prepara. Aleluia. Prepara. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, nesse exato momento, se Jesus voltar agora, você subiria ou ficaria? A palavra é tão viva dentro de você, que tem te mudado ao ponto de você subir ou você vai ficar? Essa é uma pergunta, irmãos, que nós não podemos negligenciar. Porque o dia da vinda do Senhor não está no nosso poder, não está no nosso domínio. Ele diz: eu vou, mas eu vou voltar. Glória a Deus. E se as minhas palavras não estiverem em vós, não sereis meus discípulos. Coloque-se de pé.